Lição de número 7, a minha vida e a minha carteira. Estamos na página 67 e estamos na estação 1, que é a estação Viver, experimentando a vida cristã. Vamos orar? Senhor, nos abençoa, Pai, no estudo dessa lição. Damos liberdade para que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero crer que você já está com seu caderno nas mãos. Você já pegou sua Bíblia, caneta. Você já procurou um horário que você está mais tranquilo para fazer o estudo bíblico. Quero crer que você também já mostrou para o seu discipulador a lição de número 6, para que ele dê um visto. Penso que vocês já devem ter conversado sobre isso. Então, vamos avançando. Passamos agora a ler a lição Minha Vida e a Minha Carteira, lição de número 7. Certa vez um fazendeiro ligou para o escritório do pastor pedindo para encontrar o porco que manda no coxo. A recepcionista disse: Senhor, se está falando do nosso amado ministro, você deveria chamá-lo de reverendo ou pastor. Eu não creio que seja apropriado se referir a ele como o porco que manda no coxo. Sim, tudo bem, disse o fazendeiro. É que eu vendi alguns porcos e queria passar aí para doar $10.000 para a função ou para o fundo de construção e esperava encontrá-lo. Só um minuto, senhor, disse a recepcionista. Eu acho que acabei de ouvir um leitãozinho entrando pela porta. O dinheiro prende a atenção das pessoas. Dinheiro é importante. Precisamos dele para viver e para sobreviver. E a Bíblia fala muito sobre ele. Existem 40 versículos sobre batismo, 275 versículos sobre oração, 350 versículos sobre fé, 650 versículos sobre amor e 2.350 versículos que estão especificamente relacionados com finanças e bens materiais. Permitir que Jesus seja o Senhor da sua vida inclui o senhorio dele sobre as suas posses materiais. Muito bem, acabamos de entrar nessa lição tão difícil, polêmica, controversa, que gera tantos questionamentos na vida das pessoas pelo mundo afora. Mas a palavra de Deus não tem nenhuma dificuldade em abordar o tema, e vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Então pega o seu caderno e escreva lição número 7 numa nova folha. Logo abaixo escreva Minha Vida e a Minha Carteira. Pule 2 linhas e escreva Deus é o dono de tudo. Se eu estiver indo muito rápido, você dá uma pausa no teu áudio, no teu vídeo, e assim a gente pode caminhar junto. Antes de prosseguirmos, esses áudios eles estão disponíveis no blog da igreja. Lá você tem informações como conseguir todos os áudios. Qualquer dúvida é só entrar lá e procurar, tá bem? Procure lá pelo trilho de crescimento da nossa comunidade batista. Vamos escrever lá então, Deus é o dono de tudo. Se não escreveu, pode escrever. Deus é o dono de tudo. Continuando a leitura, a Bíblia declara que Deus é dono de tudo. Ele detém o direito absoluto sobre a sua criação, porque ele fez todas as coisas. Deus governa todo o universo e Deus merece o título de Senhor e de Rei. No Salmos 103:19, a palavra de Deus diz: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como Rei ele domina sobre tudo o que existe. Mas Deus não é apenas o governador soberano, ele também é um provedor fiel e amoroso que cuida de sua criação e ele supre as suas necessidades. Página 68. Tem ali um exercício para que você faça.
pule 2 linhas e escreva 1 Crônicas 29, de 11 a 12. Você abra no seu... Logo depois que escrever no caderno, abra sua Bíblia, copie o texto para o seu caderno. Enquanto isso, dá uma pausa no áudio para dar tempo de você copiar o texto. Logo nós continuamos. Muito bem. De acordo com esses versículos, de onde vêm todas as riquezas? Pode escrever essa pergunta no seu caderno. De onde vêm todas as riquezas? Interrogação. Pule mais uma linha, dá uma pausa no áudio para poder escrever a resposta e depois continuaremos. Muito bem. Vamos escrever a outra pergunta. Você crê que Deus é a fonte de toda riqueza e prosperidade na sua vida? Sim ou não? Por quê? Copie essa questão no seu caderno, eu vou repetir mais uma vez. Você crê que Deus é a fonte de toda riqueza e prosperidade na sua vida? Você crê que Deus é a fonte de toda riqueza e prosperidade na sua vida? Interrogação. Você crê que Deus é a fonte de toda riqueza e prosperidade na sua vida? Interrogação. Sim ou não? Por quê? Justifique. Dê uma pausa, então, e responda essa questão antes de prosseguirmos. Muito bem. Prosseguindo a leitura. Mesmo que tudo pertence a Deus, Deus delegou a administração da sua criação para nós. Deus nos colocou como administradores ou mordomos da sua criação. Um administrador mordomo sabe que deve prestar contas da sua mordomia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Pule 2 linhas, escreva esse texto no seu caderno. 1 Coríntios 4, de 1 a 2. Dê uma pausa no áudio, vá até a Bíblia e copie o texto da Bíblia para o caderno, para ficar registrado no seu caderno. 1 Coríntios capítulo 4, de 1 a 2. Depois prosseguiremos. Já copiou? Então vamos prosseguir a leitura. Se uma pessoa está em posição de autoridade, é porque Deus lhe deu aquela responsabilidade administrativa de forma específica. A Bíblia diz que nós somos administradores. Somos administradores da terra, e a gente vê isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Esse texto nos diz que nós devemos governar sobre a terra. Nós somos administradores dos dons do Espírito. A Bíblia fala isso lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que cada um de nós tem um dom espiritual e precisamos utilizá-los adequadamente. A Bíblia também diz que somos administradores também da mensagem do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, fala sobre sermos administradores da mensagem de Deus que Ele tem dado para a igreja. A Bíblia também diz que nós somos administradores dos nossos bens materiais, em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 11. E lá fala sobre estarmos, sobre semearmos, melhor falando, semearmos na vida das outras pessoas por meio dos bens materiais que Deus nos deu. Então, vamos recordar isso tudo que falamos e fazer um resumo nas nossas anotações no caderno. Escreva lá: a Bíblia diz que somos administradores. A Bíblia diz que somos administradores. Agora você vai pular uma linha e vai escrever: da terra, vírgula, Gênesis 1, 28. Agora você vai escrever por uma linha e escreva: dos dons do Espírito. E Espírito com letra maiúscula, porque é do Espírito Santo. Dos dons do Espírito, vírgula. Coloque ao lado 1 Pedro 4:10. Pule outra linha e escreva: da mensagem do Evangelho.
da mensagem do Evangelho, vírgula, 1 Coríntios 4, 1 e 2. Pule uma outra linha e escreva: de nossos bens materiais. De nossos bens materiais. Vírgula. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 11. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 a 11. De nossos bens materiais, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 11. Eu vou repetir, caso tenha havido dúvida. A Bíblia diz que somos administradores da terra, Gênesis 1, 28, dos dons do Espírito, 1 Pedro 4, 10, da mensagem do Evangelho, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, e dos nossos bens materiais, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 11. Pule 2 linhas e responda a seguinte pergunta, mas antes escreva ela no seu caderno. Você lembra de outras coisas que Deus deseja que a gente também cuide? Você lembra de outras coisas que Deus também deseja que a gente cuide? Copiou? Você lembra de outras coisas que Deus deseja que a gente cuide? Interrogação. Dê uma pausa no som, no áudio, e responda essa pergunta antes de nós prosseguirmos. Muito bem, retornando, prosseguiremos. Nós estamos na parte 69 e o próximo título é Nós somos os administradores de Deus, mas daremos continuidade no próximo áudio.